Mas para inaugurar a igreja, então o Senhor, ele precisaria ir para que o Espírito Santo viesse com o poder para a igreja, né? Para a força da igreja. E aí eles se reúnem e estão lá orando, um dia, 2, 3, 4, 5, 7, nada de acontecer nada, né? E as pessoas vão indo embora, vão se dissipando, eram 500 tal, vão ficando poucas. 10 dias depois, tinha 120 pessoas junto, e ali o Senhor traz a revelação do que estava acontecendo, né? Pedro, ele lê 2 textos nos Salmos, onde falam sobre a casa ficar vazia, ou seja, um dos 12 ser destituído, e depois um outro ocupar a casa. E aí, quando os 12 estão estabelecidos novamente, eis que o concerto, ele é realizado. E esse concerto fortalece a igreja, e a igreja agora está pronta para receber poder sobre ela. Então, antes da igreja ser inaugurada, ela estava ainda em pecado, né? Por causa do suicídio de Judas, porque ele se suicidou. E isso trouxe pecado sobre a igreja, ok? Até esse ponto nós vimos na semana passada, né? Muito bem. Aí o concerto proporcionou a inauguração da igreja, ou o primeiro avivamento da igreja. Vamos ler capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Atos 2. E diz assim, é Gênesis, Êxodo, Levítico, para chegar em Atos, tá? Números, ou você abre, é o 5º livro do Novo Testamento. Diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, todos aqueles 120, né? De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, um vento, né, impetuoso. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Bom, até aqui é o momento da descida do Espírito Santo, tá? 5. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentaram uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? E como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de mosto, ou de vinho novo. Muito bem. Esse momento agora do derramar do Espírito Santo. Na semana passada nós falamos o seguinte: tá, esse foi o momento em que o Espírito Santo ele vem então sobre a igreja com o poder para fazer a igreja agir. Não significa que o Espírito Santo não estava aqui antes. Se nós lemos o início de Gênesis, nós vemos no capítulo 1, né, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós vemos, durante todo o texto do Antigo Testamento, os juízes, quando os juízes assumiam, né, o Espírito de Deus se apossava, né, dava força para os juízes exercerem os seus ministérios. Então o Espírito Santo tem vários ministérios, e nós comentamos isso. O primeiro ministério é de nos convencer do erro, do pecado, né, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro ministério do Espírito Santo conosco. É fazer com que a gente um dia possa encontrar ao Senhor e dizer sim para Ele, quando alguém perguntar se nós queremos aceitar a Jesus Cristo. Esse é o primeiro, e é o mais importante. Depois disso, nós nos deparamos com uma vida nova. Nós temos agora um Deus poderoso conosco. E cadê Ele? Onde que Ele está? Eu preciso ter comunhão com Ele. E aí é o consolo. Ele nos consola, porque Ele não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo faz as obras que o Senhor
fez através das nossas vidas. E Ele nos mostra isso e nos ajuda a entender que nós estamos aqui agora para viver uma vida guiados pelo Espírito Santo e deixando que Ele flua nas nossas vidas, né? Para que a nossa vida seja primeiro um testemunho, para que a nossa vida ela seja a vida que o Senhor sonhou para nós, para que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus em nós. E aí nós temos o Consolador que nos leva a essa vida. E nós temos também o Espírito Santo distribuindo dons. E aqui é o momento, distribuindo dons para o exercício no ministério. Então existe um momento certo que o Espírito Santo atua da forma correta, né? Então aqui, neste momento, ele é derramado para que a igreja possa, então, vir a existir, para que nós possamos estar aqui como igreja. Mas eles só estavam reunidos lá porque o Espírito Santo estava com eles. E Pedro só leu os textos em Salmos porque o Espírito Santo revelou para ele. Então, às vezes a pessoa, ela fala assim: pastor, a pessoa veio para a igreja há pouco tempo, ela está conosco há pouco tempo, ela fala assim: pastor, eu não sou batizada com o Espírito Santo ainda, eu ainda não fui batizada, então Deus não está comigo, o Espírito Santo não está comigo. E as pessoas têm essa tristeza em achar que Deus não está com ela, porque a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Ora, acabamos de falar, a primeira coisa é exatamente o ministério da pessoa vindo para o Senhor. E a partir daí, a pessoa desenvolver essa vida com o Senhor, para que aí, em estando preparada, ela possa ser usada pelo Senhor. Então existe o processo. E o processo, ele existe, é normal, é natural, só que às vezes nós esquecemos de falar. E a pessoa acha que porque ela nunca falou em línguas, ela não tem o Espírito Santo. Da mesma forma que a pessoa acha que porque ela falou em línguas, ela é santa. E são coisas totalmente diferentes. São coisas que não dizem respeito a essas realidades que elas aparentemente mostram. Não. Então o que acontece? Este momento dos dons é um momento específico. Os dons são divididos os dons para a igreja são divididos em 3 categorias, né? Uma ministerial, que é em relação à organização da igreja, né? Com apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Aí nós temos os dons pessoais, que são os talentos que o Senhor nos deu. E esses talentos, o Espírito Santo, ele vai tratar esses talentos de uma forma mais intensa para que a gente possa aplicar no ministério. E existem os dons espirituais, que não são nossos, né? Quer dizer, os dons do Espírito Santo não são nossos. O texto fala que ele distribui a cada um como lhe apraz. Os pessoais têm a ver com os talentos que o Senhor desenvolveu em nós, e ele casa, né? Agora, os dons espirituais, de repente é assim: o Senhor me usa com um dom agora para orar e para alguém ser curado, e foi uma única vez que isso aconteceu na minha vida, né? Então foi a necessidade, naquele momento eu estava disponível, foi ali e o Senhor agiu, ok. Mas o meu dom, por exemplo, o meu dom pessoal é um dom de governo, por exemplo, né? E eu atuo numa questão de organização da igreja, uma questão episcopal, alguma coisa assim. Então, na matéria dons espirituais, que é outra matéria, nós estudamos exatamente essa questão, tá? Dos dons espirituais, e chegamos à conclusão que o fruto do Espírito, esse sim é o que nós precisamos evidenciar. Os dons, né, o Senhor nos usa como lhe apraz, mas é outra matéria. Bom, vamos lá então. A igreja precisava acontecer, ela precisava ser inaugurada. Jesus não estava mais aqui, né? Ele não estava mais aqui para liderar aquele povo, para dizer faça isso, faça aquilo. Ele ascende aos céus e aí o Espírito Santo vem. Era o dia 50 depois do segundo dia de Páscoa. Então, o nosso Senhor, ele ressuscita na manhã de Páscoa, né? O segundo dia de Páscoa começa a festa das semanas, né? A festa das semanas, e começa o dia dos pães asmos. 50 dias depois é contado e nós temos a festa de Pentecostes. A festa das semanas se encerra no dia 50 com uma grande festa, 50 dias depois da Páscoa, né? E esses 50 dias depois da Páscoa é um dia
de colheita também, né? É um dia ali de celebrar aquilo que o Senhor está trazendo na tradição judaica. Na matéria, o Pentateuco, que são 2 matérias antes dessa, a gente vê as festas judaicas e a gente conversa sobre elas. Então, esse dia, o dia 50 depois da Páscoa, era exatamente a festa de Pentecostes. Eles estavam ali celebrando. Então vinham judeus de vários lugares para Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, para celebrar esse dia, para trazer ali as suas ofertas, para fazer ali uma grande festa. E é exatamente nesse dia que o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres, né, que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo. Como que ela acontece, né? Bom, ela acontece aqui de 3 manifestações diferentes sobrenaturais. Primeira, é como um barulho muito forte de um vento. Um barulho toma aquele lugar, né? E é algo sobrenatural, é algo que eles nunca tinham ouvido. Aí, depois, além de ouvir, né, eles veem. Então eles veem como se fossem luzes, né, descendo, como línguas de fogo, como quando você encosta alguma coisa no esmeril, metal no esmeril, e ele faz uma língua de fogo. Eles veem luzes, né? Eles estão ali atônitos com aquilo que está acontecendo. E aí eles passam a falar coisas que eles não dominam. E eles estão falando palavras que eles não dominam, mas eles não conseguem parar de falar aquilo. E eles não conseguem parar, eles estão falando, eles aceitam aquilo que estão falando, eles também não estão entendendo o que eles estão falando, e aquilo está enchendo aquele lugar. O texto mostra 15 idiomas diferentes que eles falam, saindo da boca de uma única pessoa falando, e as pessoas ouvindo nos seus idiomas. Então uma pessoa falava aqui, 2, 3 idiomas aqui, a outra falava aqui, 2, 3 idiomas aqui. Então é o Espírito Santo agindo naquele lugar de uma forma intensa, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Bom, como a festa do Pentecoste, ela simboliza uma grande colheita, né? Essa festa de Pentecoste aqui, com a descida do Espírito Santo, ela também simboliza o início da colheita da igreja, os primeiros cristãos da igreja, fora aqueles que foram testemunhas que andaram com Jesus. Agora são aqueles que vão ser alcançados pela igreja atuante. Não por Cristo e seus discípulos e seus apóstolos ali, mas o Espírito Santo e a igreja se manifestando, né? Isso. Então, no versículo 2, né, foi ouvido, e no versículo 3 foi visto. Bom, e nesse lugar, na sua Bíblia, de repente está escrito que haviam prosélitos naquele lugar. E aí está dizendo, prosélito e judaizante, né, seriam o quê? Seriam pessoas que não são judeus convertidos ao judaísmo, tá? Então, essas pessoas estavam naquele lugar e ouviam falar nas suas próprias línguas, né? E é interessante, porque o que eles falam aqui no final, né? Eles falam assim, ó, diziam para os outros para ridicularizá-los, né? Eles estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho novo. E estavam cheios de vinho novo, mas não o vinho que embriaga, o vinho suco de uva, né? Eles estavam cheios do vinho novo, que é exatamente agora o Espírito Santo, e um dos símbolos do Espírito Santo é exatamente o vinho, tá? O vinho, ele também é um símbolo para o Espírito Santo. E aí eles estão com algo novo, com o poder de Deus sobre a vida deles mesmo, né? E estão ali, e as pessoas acham que estão ridicularizando. Só que nesse momento, Pedro, ele se levanta. E quando Pedro se levanta para falar, fica aquela incógnita. O que ele vai fazer? Ele vai arrancar a orelha de alguém? Ele vai xingar? Ele vai brigar? Ele vai falar, não, o senhor não vai, eu não vou deixar o senhor morrer, né? O que vai acontecer? Não, eu não conheço esse homem, né? Mas Pedro, ele tinha tido um tempo com o Senhor nesses 40 dias, né? E nesses 40 dias, é interessante, porque Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, e aí o galo canta, né? E nesses 40 dias, tem um momento em que Jesus está com ele, e ele fala para Pedro, nós sabemos, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor, né? E aí o Senhor fala de novo, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas mais que esses? Aí Pedro fica constrangido, fala para o Senhor sabe que eu amo. Só que Pedro precisava
falar 3 vezes aquilo que ele havia falado de forma contrária, 3 vezes antes. E aquilo precisava ser arrancado dele. Ele precisava passar por uma cura interior. Ele precisava tirar dele a agonia de ter negado ao mestre 3 vezes. E aqui por 3 vezes ele se declara ao Senhor. E a partir desse momento ele muda a vida. Pedro não é mais a mesma pessoa e nunca mais será a mesma pessoa. E olha que interessante. Pedro era um homem bruto, arranca a orelha, tal. O Senhor fala o que para ele depois disso, né? Então apacenta minhas ovelhas. E quando nós formos ler em epístolas gerais, as epístolas de Pedro, as epístolas de Pedro são chamadas de epístolas de paz. E olha que interessante, um homem que era totalmente carnal, né, ali, ou então aquele sanguíneo hemorrágico, né, que a gente fala. E ali ele escreve as epístolas de paz, né? E aí ele se levanta. Esses caras estão bêbados. Aí, ó, você está todo bêbado já. Aí, só que era a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã, né? E como era um dia de festa, vocês vão ver aí, o de jejum é só meio-dia, até meio-dia eles não comiam nem bebiam nada, né? Mas Pedro se levanta, então, a partir do versículo 14, né? E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Já é uma outra conotação de Pedro. Já é Pedro pedindo licença para falar, né? Já não é Pedro mais chegando com os 2 pés no peito e falando tal. Não, está diferente. Pedro está diferente. Ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o perdão e ele recebeu o Espírito Santo. O que isso significa para nós? Significa que nós temos uma grande obra para fazer. Mas se eu não selar a minha vida com aquilo que o Senhor me traz como cura nele, porque ele já levou sobre ele tudo aquilo que me fazia mal. Então eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que encontrar qual é o conserto que eu preciso fazer, como a gente viu que a igreja precisou se consertar, e eu preciso me consertar com o Senhor, e eu preciso deixar o sangue de Cristo, ele cicatrizar essas minhas feridas, e eu tenho que deixar o Espírito Santo vir e falar comigo e fluir através da minha vida. E não existe outra forma de eu fazer a obra do Senhor. Não tem como eu me lançar na obra do Senhor com cicatrizes, não, com feridas abertas. Eu não posso me lançar na obra do Senhor com feridas abertas. Mas eu vou me lançar com cicatrizes, para mostrar que aquilo que a pessoa de repente está passando, eu também já passei. E eu sei o caminho para que isso não doa mais e não faça mais parte da minha vida. Então o Senhor nos permite passar por algumas coisas para que a gente possa usar isso no ministério, né? Então eu preciso primeiro deixar o tratamento do Senhor acontecer na minha vida. Pedro, ele foi buscar na palavra e a palavra do Senhor nutriu ele. Eu não posso fazer a obra se eu não conheço a palavra, se eu não tenho intimidade com o Senhor através do Espírito Santo, se eu não estou sarado diante do Senhor. É claro que eu venho como eu estou, é o que a palavra fala, não permanecerei como eu estou, mas nesse processo, eu já posso começar a ajudar aqui, ajudar ali, mas não pule etapas. Esta etapa aqui, por exemplo, é uma etapa que deveria ter sido a primeira parte da nossa vida quando a gente veio para a igreja. Isso de buscar a palavra de Deus, buscar entendimento na palavra de Deus e o Espírito Santo conversando conosco através dessa palavra. Isso é fundamental, porque para nós fazermos a obra, está aqui o conteúdo dessa obra, está nesse livro. Não vou lembrar amanhã aquilo que eu estudei a semana passada e nem talvez aquilo que a gente estudou hoje, mas isso aqui é sobrenatural. Quando chegar o momento certo, o Espírito Santo vai e resgata de nós esse momento e ele faz a obra que precisa ser feita. Então é sobrenatural. Eu preciso parar e dar ouvidos ao Espírito Santo. Eu preciso parar e dar ouvidos ao que o Senhor me fala. E no momento certo, aquilo vai ser restaurado. Mas até que isso venha a ser usado, isso daqui vai mudando o meu caminhar, vai mudando o meu norte, vai me dando ali uma direção mais correta diante do Senhor, no processo. Bom, então vamos lá. Aí Pedro se levanta então agora pedindo licença, né? E olha só, mas não deixa de ser duro. Mas agora ele pede licença para ser duro, olha lá, vamos lá. Então ele fala assim, ó,
15. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então olha que interessante. O Espírito Santo levou Pedro a usar esse texto naquele momento para explicar o que estava acontecendo. E também, eventualmente, nós temos em reuniões, em movimentos que a gente faz, em acampamentos, de repente nós lemos esse texto e o Espírito Santo vem e ele se derrama e acontece o movimento, e também esta revelação serve para aquele momento. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Naquele momento foi o momento em que o Espírito Santo mostrou para Pedro que era aquilo que estava acontecendo. Mas não significa que essa profecia, por exemplo, não venha mais a ser usada, que esse texto não possa mais ser usado. Pelo contrário, tem que ser utilizado, mas o movimento tem que acontecer também, né? Tem que coincidir aquilo que está sendo falado aqui. Então, aqui foi a revelação para Pedro naquele momento, e nós também temos a revelação disso, eventualmente, quando o Senhor assim o determina, né? Mas ele continua. Israelitas, depois que ele lê esse texto, ele fala assim, né? Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos potentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Esse homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição, ou veja, a corrupção, né? Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença em falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi levado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Mestre, Senhor e Messias. Então, olha só que intrepidez. O que acontece? Então, primeira coisa, vocês estão achando que a gente está bêbado? Que eles estão bêbados? Ninguém está bêbado não, tá? Então, normalmente, o de jejum, como está marcado aí, né? No sábado, era o meio-dia, assim como nas festas, né? E ali ainda era 9 horas da manhã, então eles não tinham tomado nada, muito menos estarem embriagados, tá? Então, ele se levanta, ele justifica, fala, isso não é, mas eu vou dizer para vocês o que é. E ele lê aquilo que o profeta Joel disse. E quando ele lê aquilo que o profeta Joel disse, daí ele fala a respeito de Jesus, o que Jesus realizou e até a sua entrega como sacrifício e morte por eles, né? A ressurreição do Senhor, da parte de Deus, e que ele recebeu o Espírito Santo, e aí ele enviou e derramou o Espírito Santo, e é exatamente o Espírito Santo que está agindo agora.
É o Espírito Santo que está agindo no meio deles, né? Por isso que eles estão falando e vocês estão ouvindo na língua de vocês. Por isso que eles estão falando e vocês estão sentindo um negócio diferente e não sabem o que é. E eles estão, e é interessante, porque aquelas pessoas viam que eram homens simples. Não eram homens como os judeus que se exaltavam, como os saduceus que eram senhores, né? Eram homens simples fazendo isso, com intrepidez, com alegria, com desprendimento, com aquilo que eles tinham visto da parte do Senhor e aquilo que agora eles estavam recebendo, e eles não conseguiam se conter. Então, de repente, a gente pode imaginar assim: tá, em que momento eu vou poder agir? Ou em que momento Deus vai me usar? Ou será que agora é o momento que Deus está querendo me usar? Será que agora, né, nesse lugar aqui que eu estou, será que eu posso orar por uma pessoa para que ela seja curada, para que Deus possa abençoar a vida dela? Será que eu posso? Eu fico na minha, né? Então, de repente, quando a gente não tem tanta experiência em estar exercendo o ministério, nós nos encontramos com algumas situações e a gente não sabe direito como agir, né? Então, será que eu faço agora? Será que eu não faço? Será que eu faço? Bom, dentro do processo, tenho certeza da minha salvação, né? Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Não porque eu tenha mérito nisso ou que eu tenha feito alguma coisa para pagar isso, mas o preço foi pago por Ele. Então, eu não duvido, não posso duvidar da cruz. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que ter na minha vida. Se eu tenho alguma dúvida em relação à cruz, em relação a Jesus, eu tenho que voltar nesse princípio e estabelecer ali aquilo que eu creio, ou aquilo que eu preciso ainda de respostas. É claro que é o Espírito Santo que vai fazer isso, mas de repente a pessoa precisa confessar mais, porque dentro da casa dela, onde ela cresceu ouvindo muitas coisas contrárias. Ela ouviu dizendo coisas totalmente diferentes, ou ela é uma pessoa totalmente racional, né? E ela não consegue entender ali o espiritual, algo que ela não consiga controlar. Então existem pessoas mais fáceis de você conversar, existem pessoas que vai demandar mais tempo para você conversar, mas de qualquer forma o Senhor sabe exatamente onde colocar cada um de nós. Você estará num lugar onde é exatamente aquilo que o Senhor nutriu você até aquele momento, com os talentos que você tem, na forma como você é, no seu perfil de ser e de testemunhar Deus, e você vai conseguir falar com aquela pessoa aquilo que aquela pessoa precisa. Existem pessoas que só serão evangelizadas por você. Não vai ser evangelizado pela palavra do pastor, nem pela palavra de um outro evangelista, mas quando você falar, aquela pessoa vai acreditar. Então, sobre nós, existe uma responsabilidade. Existe a nossa parcela de contribuição em tudo isso, né? Mas só vai funcionar se eu tiver vida com Deus e eu deixar o Espírito Santo agir, eu deixar o Espírito Santo fluir. Então eu estou aqui, será que eu falo ou não falo? Se está ardendo no teu coração, se você tem aquele desejo de ver aquela pessoa curada ou aquela pessoa liberta, fala, né? Conta teu testemunho. E o Senhor vai te dando um ou outro versículo de repente, e o Senhor vai te dando uma ou outra palavra, e isso vai entrar na vida da pessoa como uma flecha. Fala, porque o Senhor Jesus, Ele prometeu: vocês vão abrir a boca e eu vou encher. Mas antes de abrir a boca, ela não vai estar cheia. Eu não vou saber o que falar antes de abrir, mas quando abrir, aí eu vou falar. Então é claro, eu estou estudando, eu tenho meu tempo de estudo sistemático, eu tenho meu tempo de oração, de leitura da Bíblia. Essa é a minha vida com Deus, para nutrir a minha vida. E o Senhor vem, o Espírito Santo vem e resgata aquilo para usar no momento que for, o momento em que Ele falar para você assim: filho, vai, você tem testemunho, você tem vida comigo. E que não seja a vergonha que te impeça, porque aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, né? Então, vergonha não é o caso, oportunidade é o caso, e que a gente saiba aproveitar as oportunidades. Na verdade, é por isso que nós estamos aqui. Nós só aceitamos a Jesus Cristo e fomos salvos e ainda continuamos aqui porque ainda existem pessoas que precisam da nossa ajuda, e Deus pode nos usar para isso. Saiba o porquê que você está aqui, porque ainda existem pessoas que precisam do teu testemunho, e é por isso que nós estamos aqui, para cooperar com aquilo que começou numa cruz ensanguentada.
essa é a nossa parcela, né? E Pedro não pensou duas vezes, né? Dá licença, eu vou falar agora. Falou, xingou todo mundo de assassino, né? Vocês mataram, duas vezes ele fala, vocês mataram, vocês assassinaram. Joga para eles, para que eles entendam o que eles tinham feito há 52 dias atrás, 53 dias atrás, para que eles lembrem o que eles tinham feito, para que aquilo chegasse nos fariseus, e aí eles tivessem a oportunidade de mostrar, vocês estavam errados, vocês mataram o nosso Messias. E é isso que acontece aqui, né? Então, agora, quem que deu essa estratégia? Pedro não ficou pensando nessa estratégia. Vou montar esboço de uma pregação para pregar quando o Espírito Santo vier e eu vou fazer a primeira pregação. Pedro não fez isso. Ali foi algo daquele momento, no impacto do Espírito Santo utilizando ele mesmo. Ele abrindo a boca e o Senhor enchendo. 3.000 almas se convertem. Então de 500 caiu para 120, 3.120 agora, né? 3.000 almas se convertem. E você vai ver que quando você falar e der o seu testemunho, você vai ver pessoas vindo para cá e se convertendo ao Senhor. E quando você ver isso, você vai sentir uma alegria que não tem tamanho. É uma alegria que não dá para conter. Quando a gente vê, domingo, pessoas descendo esse tanque batismal, se batizando, nós vamos sentir uma alegria muito grande. Todos aqueles que participarem do encontro, que estiverem ajudando a olhar, vão sentir uma alegria muito, muito grande. É por isso que nós estamos aqui. Bom, muito bem. Então isso acontece e tem um primeiro insight aqui falando de como eles passaram a viver. Ué, o que eu faço com 3.000 pessoas? Eu tenho que construir uma igreja rapidinho. Ninguém pensava em abrir igreja nenhuma, construir, mesmo porque já tinha. E era o templo de Herodes era ali em Jerusalém, estava lá ainda. Só vai ser destruído no ano 70, né? Então o templo está lá, para eles não passa na cabeça ter um outro local de adoração ao Senhor que não fosse o templo. Tanto é que eles vão continuar indo ao templo para falar a respeito de Cristo. Bom, então, mas como é que a gente vai viver? E aqui, do 42 ao 44, tem um primeiro insight aqui que fala como viviam, né, os primeiros cristãos. A partir do 37, né? Bom, ao ouvirem essas palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que são distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava o seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Bom, eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aceitaram Jesus e não foram embora, né? 3.000 pessoas eu aceito, mas agora eu fico aqui. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então, esse primeiro momento aqui, de ter tudo em comum, fala a respeito de uma vida comum, onde todos estão ali ajudando uns aos outros. Isso daqui é o modelo real, né, de uma vida em comunhão, daquilo que seria um comunismo, que não tem nada a ver com o comunismo que existe no mundo. O comunismo, o socialismo, essas coisas, nada a ver. Isto é uma vida comum, uma vida santa comum. E eles vendiam as suas propriedades, levavam ali o dinheiro, e aqueles que não podiam usufruíam, né? Mas também todos ali estavam juntos, tentando, batalhando para que todos pudessem continuar vivendo ali aquela experiência que eles estavam vivendo, que era fantástica. Então, quem podia contribuía com o seu trabalho, enfim, e ali só eram acrescentadas almas. Esse modelo é perfeito, né? E esse modelo de comunhão
a gente experimenta um pouco nas nossas reuniões na igreja. Esse é um modelo muito gostoso, muito bom, né? De comunhão com os irmãos. Só para terminar, do 46 e 47, ele fala assim: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza, ou sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Perfeito, estava fantástico, estava maravilhoso. Um exemplo das maravilhas que aconteceram naquele momento está aqui agora no capítulo 3, né? E como nós falamos, para onde eles vão? Eles vão para o templo, né? Eles convivem, eles estão tendo uma vida cotidiana ali em comum, mas eles vão para o templo. O templo é a igreja, né? Digamos assim. E aí, esse texto do capítulo 3 fala exatamente de uma dessas maravilhas que acontece ali no templo, né? Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa, né? Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda financeira, né? Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem, que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Então, olha só, no templo, o templo tinha vários compartimentos. Tinha o primeiro muro mais externo de toda a localização do templo. E ali existiam várias entradas, tá? Você tem entrada entrada oriental, a entrada norte. Você tem as várias entradas para esse templo. E nesse primeiro compartimento, todos podem vir até ali, né? Judeus, judaizantes e gentios. Aí tem uma segunda parte de muros. Desse muro para dentro só pode entrar judeu, não entra mais gentil. Gentil fica só na primeira parte. Entrou. Nessa próxima parte tem mais uma divisão com muros. Só entram homens, mulheres não entram mais, só ficam na parte de fora. E assim cada um deles pode entrar até uma parte do templo, sendo que somente daí o sumo sacerdote, os sacerdotes e aqueles que estão ali trabalhando no ofício do templo podem entrar naquilo que seriam as imediações diretas do santo lugar e do santíssimo lugar. E somente o sumo sacerdote no santo lugar, no santíssimo lugar, né? E aqueles que vão limpar, quando não tem nada, eles podem entrar no santo lugar, não no santíssimo. Então, tem toda a estrutura ali do templo, tá? Do templo de Herodes, como ele funcionava. Numa dessas idas até o templo, e nesses locais que eles entravam e que eles tinham acesso, tinham locais onde eles sentavam, tinham locais onde eles se reuniam, né? Porque era muito grande, realmente era um local muito grande, né? E num desses lugares aqui, nós temos essa pessoa que era colocada ali para pedir esmolas, né? Porque a palavra do Senhor mandava dar esmolas, né, às pessoas necessitadas. E esse rapaz era coxo, ele era aleijado, e ele era colocado ali. Quando passa então Pedro e João passam por ali e ele pede a esmola. Muito bem, pode acontecer no nosso dia a dia. A gente está andando e uma pessoa que tenha algum problema físico pede uma esmola, pede uma ajuda para a gente. No semáforo as pessoas pedem ajuda para a gente. Ok. Acontece que Pedro e João estavam ali cheios do Espírito Santo e a igreja estava em atividade plena, né? E ali
As coisas estavam acontecendo. Por quê? Porque eles tinham fé, porque eles criam, porque eles sabiam de onde vinha o poder que estava emanando através da vida deles, não era deles, né? Eles sabiam que eles estavam sendo usados e que eles precisavam ser usados naquele tempo. Eles viram o sacrifício de Cristo morrendo para que a igreja pudesse acontecer. E eles não iam negligenciar a morte de Cristo. Então eles estavam ali prontos para fazer aquilo que o Senhor os direcionasse a fazer. Quando passam por aquele aleijado, e aquele aleijado pede ajuda, Pedro também ele fala, olha, ele para e fala, olha para mim. Quando ele fala, olha para mim, existe esse tempo do Espírito Santo dizer, né? A pessoa, ela está em busca de algo. Ou de repente a pessoa não quer. Ou de repente a pessoa, ela não está querendo outra coisa que não seja isso. Mas ali então, Pedro é tocado e ele fala, olha, eu não tenho, né, ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que recebeu essa palavra, ele não descartou essa palavra. Então ali naquele momento, a fé de Pedro passa a atuar naquele homem. E aquele homem deixa a fé de Pedro atuar na vida dele. E aí então, ele aceita, ele acredita naquilo, e conforme ele começa a fazer esforço, ele sente o esforço causando no corpo dele uma mudança. Só é possível, por quê? Porque o Espírito Santo que estava com os dons agindo através de Pedro, estava com o convencimento naquele aleijado, o momento do convencimento ainda. E aquele aleijado, ele aceitou, ele deixou o Senhor fazer a obra. Nem todas as pessoas, de repente, vão ter fé, nem todas as pessoas vão deixar, nem todas as pessoas vão querer, mas a grande maioria delas vai querer. A grande maioria das pessoas não quer sofrer, né? Agora, de repente, pode ter uma pessoa ou outra que seja tão cética ou tenha sofrido tanto na vida e o diabo conseguiu cauterizar tanto a mente dela, que antes de você conseguir levar essa palavra de cura para aquela pessoa, antes você vai ter que orar ao Senhor por ela, vai ter que pagar um preço de jejum, de quebra de alguma coisa que está cauterizando a mente daquela pessoa, para que ela deixe acontecer, para que ela permita que aconteça. Agora, a partir do momento que você fala com autoridade, porque você tem fé, quando você fala com autoridade e a pessoa recebe aquela autoridade e a fé dela encontra a sua fé, nada segura o milagre de acontecer. E aí o milagre acontece. É claro que o Espírito Santo nos orienta nisso também, tá? Porque a gente fala assim, eu vou passar vergonha. Bom, o Senhor não nos deixa envergonhados. E quem será envergonhado, se for o caso, será o nome do Senhor. Aí você fala, eu não quero envergonhar o nome do Senhor, eu acho que é coisa da minha cabeça. Acabamos de falar aqui, né? É coisa da sua cabeça ou é oportunidade? Se você tem autoridade e fé, viu? Não se preocupe. E mesmo que naquele momento não aconteça alguma coisa na vida daquela pessoa, vai acontecer. E pelo menos ela vai desejar ouvir o que você tem para falar. No caso da pessoa não ter consciência, aí a pessoa não pode exercer fé, certo? Se a pessoa está desmaiada, Talita, né, estava morta, não é isso? Mas o pai dela tinha fé e permitiu alguém agindo em favor dela ali, né? O filho da viúva de Naim, ele estava morto e aquela mãe estava chorando e Jesus se compadeceu daquela mulher, né? Então o que acontece? A pessoa não pôde exercer a fé, porque estava inconsciente, mas existiam pessoas ali que estavam sofrendo por aquilo, estavam desejando que aquilo acontecesse, né? Então, agora, eu não vou chegar lá de repente eu vou lá no cemitério, depois que acabar aqui, vou lá orar para ver se ressuscitam os mortos. Não, aí já não tem propósito nenhum, né? É só para provar que Deus existe. Para, viu? Não é assim, né? Então não tem lógica isso. Agora, o ímpeto de agir, o ímpeto de colocar a fé em ação com autoridade, né? Isso vai surgir, isso vai acontecer.
o que a gente tem que fazer, naquele momento, transmitir com autoridade para a pessoa. E a pessoa vai aceitar. Aí a pessoa vai começar a agir. De repente, ela recebe uma cura instantânea. Vi muitos milagres assim. De repente, a pessoa entra no processo naquele momento. Porque o Senhor orou para uma pessoa que era cega. Ele foi, se lavou, voltou e não estava enxergando direito. Né? O milagre não foi completo. Aí Jesus falou, vai de novo. Aí ele foi, voltou, agora eu estou. Então ele precisou passar por um processo ali de confirmar naquilo que ele estava crendo. Se aconteceu com Jesus, também pode acontecer com aqueles que o Senhor nos enviar. O que não pode é a gente duvidar, né? Alguma coisa vai começar a acontecer, sim. Vai acontecer. A palavra do Senhor não volta vazia. Ok? Então aqui tem um exemplo, né, daquilo que foi o ímpeto de Pedro naquele momento. Só que isso causou problema, né? Isso causou um grande problema lá. Porque nós vamos agora entrar na questão política da igreja. E nós temos, naquele momento, 2 grandes partidos políticos na igreja. Nós temos os fariseus e nós temos os saduceus. Mas era aquilo que eles falavam, que eles interpretavam da lei e que era o correto. E não tem que vir com outra teoria, com outra interpretação, nada disso, né? E é exatamente aqui que Pedro entra agora e ele bate de frente. Entra com um problema dentro da questão política da igreja aqui, tá? Tudo bem? Até aqui? Sim, não, talvez? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Lemos até o 10, né? Agora, versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, o mendigo é o coxo que eles não chamam mais de aleijado porque ele foi curado, né? Então, só chamam de mendigo agora. Todo o povo correu maravilhado para junto dele num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar e por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Aí Pedro lança a palavra agora: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Portanto, declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um como eu, e a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta, será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas de pecado. Muito bem. Se você prestar atenção, você vai ver que as pregações de Pedro são pregações duras, que revelam Jesus Cristo,
que revelam que o povo matou a Jesus Cristo e que revelam que ainda existe perdão, se eles se arrependerem. Porque o sacrifício de Cristo é poderoso para fazer isso. Por que Pedro faz isso? Por que a retórica da pregação de Pedro é essa retórica de trazer essas coisas? Porque ele está em Jerusalém. Ele está falando com o povo eleito, com o povo que foi separado por Deus para receber ao Senhor e para levar a mensagem do Senhor a todos os povos da terra. Os judeus foram separados, o povo de Israel foi separado para ter comunhão com Deus e para levar essa comunhão a toda a terra. Infelizmente, o que eles fizeram? Eles não entenderam a comunhão com Deus, monopolizaram o Senhor, ficaram somente para eles nas lutas deles entre aquilo que eles queriam ganhar e aquilo que eles queriam que o Senhor desse a eles, né? E aquilo que o Senhor queria dar a eles e que eles não queriam fazer. Então eles ficaram nessa luta de entender e não entender o Senhor, e eles foram, os assírios os levaram cativos, depois os babilônios os levaram cativos, aí eles foram repatriados em 15 mil pessoas só. Nós comentamos, né? É um bairro da cidade, é o bairro de Vila Carvalho, acho que tem mais gente em Vila Carvalho do que tinha na repatriação de Canaã, e ali esse povo continuou na presença do Senhor, eles voltaram a crescer, e aí vieram gregos, vieram macedônios, veio tanta gente, eles sobreviveram a isso, foram escravizados pelos romanos, mas eles nunca entenderam a comunhão plena com o Senhor, eles nunca entenderam aquilo que o Senhor desejava, ou eles nunca deixaram Deus fazer aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Tanto é que o próprio Deus, né, o Deus Filho, ele precisou se despojar da sua glória, vir aqui e mostrar para eles, não veio mostrar para outra pessoa. Jesus falou: olha, eu não vim para ninguém a não ser para os filhos da casa de Israel. E a mulher fala: mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Mas Jesus precisava mostrar para aquele povo cabeçudo que eles não tinham entendido, e o que eles entendiam eles não faziam. Eles estavam apenas usando a lei para subjugar o povo, o próprio povo. Eles estavam escravizando o próprio povo através de uma palavra que liberta, não escraviza. E aí o que acontece? O Senhor veio, fez, né, a obra dele, mostrou a obra dele, e como sacrifício ele foi morto. Quando o Espírito Santo vem agora e Pedro começa a pregar, ele tem que explicar. Fala: presta atenção, o Messias prometido veio, o Cristo veio, o ungido veio, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou, então ele está conosco, aceitem. E aí então as pessoas começam, convencidas pelo Espírito Santo, a entender o que estava acontecendo, mas são as pessoas comuns que entendem. Poucas pessoas dentre os fariseus e entre os saduceus, eles vão se converter. Poucos. E os nomes inclusive são citados daí, né? Nós temos a questão de José de Arimateia, nós temos a questão de Gamaliel, nós temos algumas questões aqui, algumas pessoas, poucas pessoas são faladas. Porque poucos se converteram. Por quê? Porque eram pessoas poderosas. E o poder, eu já ouvi isso dentro de líderes, eu já ouvi isso de líderes religiosos que estavam dominando a igreja. Eles falam: o poder é uma delícia. Imagina você dentro de uma igreja, né, você ouvir isso de um líder: o poder é uma delícia. E nós não estamos aqui na liderança da igreja para sermos poderosos sobre ninguém. Nós estamos aqui para ter comunhão com Deus e levar as pessoas a ter comunhão com Deus. Nós estamos aqui a ter vida com o Senhor, que morreu numa cruz pelas nossas vidas, não para dominar ninguém. Muito bem, então Pedro, ele fez isso, ó. A primeira coisa que ele faz é falar assim: olha, não olhem para mim nem para João. Estão vendo o milagre que foi feito com ele, que ele voltou a andar? Fomos nós não. E isso nós também precisamos ensinar as pessoas. Não fomos nós, né? Aí ele atribui isso a Jesus, ele atribui isso à fé no nome de Jesus, que foi o que levou aquele coxo a aceitar a cura, né? E aí ele fala o que aconteceu e faz o apelo para o arrependimento, ok? Então, nesse momento aqui, nós temos essa pregação. Nós vamos ver, aqui fala que estão sendo agregados,
Daqui a pouco vão ser agregados mais 2.000 pessoas, vão ser 5.000 agora que vão estar compondo ali a igreja. E então o Senhor está trazendo, no poder da pregação do Espírito Santo através dos apóstolos, está trazendo a igreja ao arrependimento, ao povo escolhido ao arrependimento, à conversão, e ali a estarem sendo unidas. Por quê? Porque de Jerusalém eles têm que sair depois para cumprir o propósito dos judeus. Então, abrindo um parênteses, né? A promessa toda foi feita aos judeus. O Senhor escolheu o povo de Israel para representá-lo. Quando João, no primeiro capítulo do Evangelho, fala a respeito de Jesus, ele fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. E ele foi rejeitado. Lá Isaías, 800 anos antes, fala, né? Homem sofrido, homem de dores, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E ali fala da rejeição e da morte de Jesus. Então, os judeus, e Pedro fala isso, os judeus mataram a Jesus. É claro que Jesus morreu por causa do meu pecado. Então eu tenho parcela nisso, né? Se não fosse o meu pecado, ele não teria morrido. Mas quem promoveu a morte de Jesus foram os judeus, não foram os gentios. Quem fez com que a morte acontecesse foi o povo escolhido por ele, né? Pelo Senhor. Muito bem. Vai chegar num momento, então aqui os judeus estão se convertendo. Mas os fariseus, eles vão começar a ficar tão irritados que daí vai começar a ter a perseguição da igreja. Já vamos ver isso. O Senhor vai levar os apóstolos e vai escolher Paulo para que os gentios, aqueles que não são de Israel, esses recebam a palavra de poder, aceitem a Jesus Cristo e aí recebam o poder do Espírito Santo e façam a obra. E Paulo vai falar lá em Romanos que aquilo que seria uma oliveira brava, ele chama assim, né? Uma oliveira cultivada, que é o povo escolhido, ele arrancou os galhos e jogou fora e enxertou no lugar dela os ramos de oliveira brava, que somos nós os gentios. E aí o evangelho, ele alcançou o mundo todo. Mas até hoje é assim. O cristianismo saiu do povo judeu. O nosso Senhor, ele era judeu. A nossa religião, ela é cristã judaica, porque Cristo era judeu. Mas é uma parte do judaísmo que se converteu ao cristianismo, os apóstolos e esses convertidos, que saíram dali com essa palavra da verdade. O povo de Israel ainda é um povo que não acredita em Jesus Cristo. Eles não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eles ainda aguardam o Messias. Eles estão no ano 5.700 e tralalá, né? Eles estão esperando a vinda do Messias. Eles estão esperando o ungido, o Cristo, e não reconheceram a Jesus Cristo como Salvador. Então, assim, a gente está vendo uma sequência de fatos acontecendo. A gente está vendo a igreja sendo inaugurada. A gente está entendendo que Pedro precisa explicar que essa é a igreja de Cristo, precisa explicar que Cristo é o Senhor e já cumpriu todas as coisas, para que a igreja possa continuar acreditando e existindo. Porque senão os judeus conseguiriam quebrar esse sentimento, né? Essa revelação de que Cristo já veio. E aí a igreja ela estaria fadada ao fracasso. Então as primeiras pregações de Pedro são para confirmar, parece que são repetições, mas são para confirmar. Quando a gente for ver Estevão pregando, ele vai pregar na mesma linha. Precisa confirmar que o Senhor já veio, que vocês mataram o Senhor e ele ressuscitou e ainda é tempo de salvação. Estamos falando somente com judeus aqui. Todas essas coisas, especificamente com o povo escolhido. Daqui a pouco vai chegar a nós. Nesse momento, é para aquele povo entender. Ok? Tudo bem? Então, esses dons estão todos com o Espírito Santo disponíveis para a igreja.
que busca, que procura, que acredita, que quer. Era assim que era a igreja do primeiro avivamento. Assim era a igreja de Atos dos Apóstolos. Assim foi a inauguração da igreja com o primeiro avivamento. E assim será, na profecia de Joel, o último avivamento da igreja. Então, quando as pessoas falarem, né, Jesus está voltando, Jesus está voltando, está. E será no último avivamento da igreja. Então, qual é o último avivamento da igreja? Qual é a primeira coisa que acontece? As pessoas se reúnem para orar, em comunhão. E aí, buscam a palavra. E aí, o Espírito Santo revela. E aí, elas acreditam. E aí, ninguém segura elas. É o modelo de Atos dos Apóstolos. O modelo da primeira igreja é um modelo da igreja que nunca devia ter mudado. E mudou muito durante os séculos que se passaram. Mas é o modelo de cada avivamento que a igreja tiver que passar. E será o modelo do último avivamento da igreja. Ok? Quem que provoca a volta de Jesus então? Quem que faz com que a volta de Jesus venha a acontecer? A igreja que busca o avivamento, que se reúne para orar e espera a descida do Espírito Santo. Essa igreja é que traz a volta de Jesus. E é assim que nós temos que fazer. Por que será que a pastora Cláudia pede tanto para orar? Por que será que o pastor Beto quer tanto que a gente leia a Bíblia junto? Na verdade, a gente não precisa falar nada disso. Cada um de nós sentimos necessidade de orar e de ler a palavra. Nós temos essa necessidade de nós. Nós só nos envolvemos com as distrações. Nós só nos envolvemos com as circunstâncias da vida e do dia a dia. E vamos deixando. Mas nós sentimos a necessidade. Por quê? Porque há um Espírito do Senhor em nós. Porque há um Deus habitando em nós. E só tem uma forma de ter comunhão com Ele. É através da palavra dEle, da comunhão através da oração. Então, o nosso Espírito deseja isso. E às vezes a gente deixa para lá, às vezes a gente começa e não continua. Às vezes a gente acha que, eu não vou ser um pregador. Acabamos de falar aqui, para as pessoas se converterem, eu não preciso ser um pregador. Eu só preciso ser alguém de fé, que saiba quem é Deus e o que Ele fez na minha vida. Acabou. Mas e para falar com o cara lá dos dinossauros na Bíblia? Isso um louco qualquer Deus usa. Mas para ganhar o seu vizinho, seu pai, sua mãe, é você. Ou os irmãos que você reúne na sua casa para orar. Num dia de aniversário, é meu aniversário, chamei meus irmãos aqui. Passaram uma semana jejuando para ir naquele momento lá na sua casa, para que lá tenha conversão. Porque você não vê a hora que a tua família esteja aos pés do Senhor. Era esse sentimento da igreja. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos viver. Bom, para a gente encerrar o capítulo 4. Nós teremos 8 aulas, mais ou menos 4 capítulos por aula. A gente vai ver, a gente vai ler Atos dos Apóstolos. Eu gosto de ler todo ele, tá? Eu acho que é o único livro que a gente consegue ler ele inteiro, quando a gente tem aula. Capítulo 4, do 1 ao 22, fala assim: Bom, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Só uma observação. Os soldados romanos é que dominavam o povo. O povo estava escravizado. Roma mandava no mundo, né? Então tinha lá as guarnições de soldados romanos, ok. Mas o próprio povo tinha o seu próprio governo também, que colocava à disposição de Roma. E aí aquele povo tinha uma certa liberdade. No caso dos judeus, eles tinham o templo e os saduceus, os líderes religiosos, que davam as diretrizes para o povo. E o templo tinha guardas próprios, eram guardas do templo, tá? Então eram soldados que pertenciam aos fariseus, aos saduceus, não a Roma. Tanto é que os soldados que prenderam Jesus não foram soldados romanos, foram soldados do templo, até que ele foi entregue para Pilatos, e daí sim, quando ele foi crucificado, os romanos crucificaram, né? Mas aqui a gente está falando de guardas do templo.
Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Anás e Caifás que entregaram Jesus para os romanos, né? Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: dá licença, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado em favor de um homem doente e sobre o modo como esse homem aleijado foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra de esquina, pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daqueles homens em pé que fora curado? Nada podiam alegar contra eles, né? Como o aleijado curado estava ali. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal milagroso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre esse nome. Tá bom? Tá bom. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem a quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Ora, que observação é essa, né? Então, vamos lá. O que mais pegou é o seguinte: todo o povo estava maravilhado com a cura daquele aleijado. E não tinham como contestar. Por quê? Porque o homem, a partir dos 30 anos de idade, ele já pode ser inserido na vida social como sendo um adulto digno de falar alguma coisa que seja ouvida e aceita. É uma pessoa que fala com autoridade para falar. Porque até os 20 anos ainda é uma criança, um jovem. Dos 20 aos 30 anos, ele começa a ser preparado para fazer parte da vida social como sendo um líder. E a partir dos 30 anos, aí sim ele pode ser um líder. Tanto é que o sacerdote só pode ser sacerdote a partir dos 30 anos. Antes disso, não. Antes disso, ele é um aprendiz de sacerdote. Por isso que Jesus inicia o ministério dele com 30 anos. Se ele iniciasse antes, ele não teria credibilidade. Então ele inicia com 30 anos. Aquele homem tinha 40 anos. Ninguém podia falar: você está mentindo. Ah, é uma criança, sai daqui. Ou é uma criança, não sabe o que fala. Não, ele não tinha mais que 30, ele tinha mais que 40 anos. Então o povo viu, o povo acreditou, ele estava testemunhando, Pedro e João estavam irredutíveis, e os fariseus não sabiam como lidar com essa situação. Nem os saduceus. Simplesmente mandaram eles calarem a boca e ir embora. Eles foram embora, mas eles não calaram a boca. E isso a gente vai ver a partir da aula que vem.